Bom dia, meus queridos alunos da segunda série, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui preparando uma aulinha para vocês, tá? Mesmo estando aqui à distância, a gente está um pouco preocupado com o nosso conteúdo e por isso eu decidi postar algumas aulas para vocês, juntamente com o material que já está no GR8. Para começar a nossa aula, então, hoje, eu gostaria que vocês pegassem o nosso livro. Isso, peguem o nosso livro na página 118. Além do livro, tem um texto lá na internet para vocês no GR8 que vocês podem já acessar e já lendo, como algumas atividades. Terminando a aula, se ficar alguma dúvida, deixa as suas perguntinhas aí nos comentários que eu vou voltar depois, tentar responder junto com vocês, né? Fazer um outro vídeo, quem sabe, tá bom? A gente vai dando um jeito aí de conciliar os vídeos com os textos e as nossas aulas vão fluindo. Bom, na última aula, lá na sala de aula, nós falamos sobre a filosofia medieval. E na filosofia medieval nós vimos a escolástica, que é uma corrente filosófica fundada por Anselmo, filósofo medieval, e tendo como principal representante o filósofo Tomás de Aquino, certo? Bom, Tomás de Aquino faz parte, então, da filosofia medieval escolástica. A escolástica é aquela corrente filosófica responsável pela fundação de escolas e universidades na Europa, entre o século X e o século XIV. Então, Tomás de Aquino nasceu no século XII, tá? Em Roca Seca, na Itália, e como nós já falamos em sala de aula sobre isso, e ele vai ter como base o filósofo grego Aristóteles. Assim como Santo Agostinho, ou o filósofo Agostinho, da patrística, tinha sua inspiração em Platão, Tomás de Aquino tem a sua inspiração em Aristóteles. Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre o conhecimento para Tomás de Aquino, tá? Como se dá o conhecimento para esse filósofo? Como que nós podemos ter no nosso arquivo, na nossa ideia, né, no nosso arquivo memória, as ideias das coisas, certo? A essência dos objetos. Como é possível chegar à essência desses objetos para Tomás de Aquino? Então, para entender um pouquinho Tomás de Aquino, a gente precisa entender Aristóteles, lembrar Aristóteles. E como nós vimos lá na primeira série, o filósofo Aristóteles, esse filósofo grego, ele vai dizer que o conhecimento começa do lado de fora, ou seja, através dos sentidos, a inteligência capta a essência, as características do objeto e forma esse objeto intelectual, que nós chamamos de ideia, conceito, substância, certo? Tomás de Aquino segue essa mesma linha, tá? No seu livro, você pode ver na página 118, quando ele diz o seguinte, ó: embora continuasse a valorizar a fé como instrumento de conhecimento, Tomás de Aquino não desconsiderou a importância do conhecimento natural, tá no terceiro parágrafo. De maneira semelhante a Aristóteles, Aquino reconheceu a participação dos sentidos e do intelecto. O conhecimento começa pelo contato com as coisas através dos sentidos. Vocês estão vendo aqui que nós temos a união dos sentidos com a inteligência. O conhecimento começa lá fora, quando eu toco esse livro, quando eu escuto uma música, quando eu sinto um perfume. Então, o conhecimento ele começa com os sentidos, com a sensibilidade. Depois, a inteligência recebe essa matéria do conhecimento e vai elaborando a ideia do objeto. Depois que eu passo por esse processo de tocar o livro, de ver o livro, ou de ver uma flor, de sentir um perfume, de escutar uma música, aí a inteligência vai trabalhar com esses dados e vai formar em nós a ideia de livro, de flor, de música, tá? Agora eu posso, em qualquer lugar do mundo que eu estiver, olhar um livro e saber que isso é um livro porque um dia, pela primeira vez, a minha inteligência fez esse processo de conhecer, que começa, segundo Tomás de Aquino, começa com os sentidos, né? Então, desse modo, diz Santo Tomás, que apesar de ter sido um grande filósofo, ele também foi um santo da Igreja Católica, né? Nós podemos chamá-lo assim. Diz esse filósofo, então, que o conhecimento ele começa, como já dissemos, com os sentidos, mas a inteligência tem um papel fundamental, pois é ela que vai, então, elaborar o conceito do objeto.
Para que serve tudo isso que nós estamos falando? Porque essa questão do conhecimento é algo que sempre intrigou o ser humano. Como nós podemos conhecer, né? Como eu posso ter a ideia? Como que eu posso fechar os meus olhos e lembrar de um livro, lembrar de uma mesa, de uma cadeira e ter a ideia dessa mesa, dessa cadeira, desse livro em mim? Então, essa é uma discussão filosófica milenar. Muitos filósofos vão debater sobre isso. Nós passamos lá pelos gregos, né? Lembra que Platão falava que conhecer é recordar, a ideia já está no mundo das ideias, tá? Passamos por Aristóteles, que vai falar que o conhecimento começa na experiência com os sentidos, tá? Passamos por Agostinho, que se inspira em Platão e vai dizer que o conhecimento é uma iluminação divina, o homem só pode conhecer se ele tiver fé, né? Chegamos aqui agora em Tomás de Aquino, que ele é um pouco mais racional do que Agostinho. Ele vai dizer que o conhecimento não é apenas questão de fé. O conhecimento é principalmente questão de razão. É a razão que elabora. Então, ou seja, um ateu, para Tomás de Aquino, ele pode conhecer qualquer coisa. Independe da fé, tá? Não depende da fé. Porque o conhecimento, ele se dá a partir dos sentidos. É o tocar, é o ver, é o escutar, é através dos sentidos, tá bom? Eu posso sentir o gosto de uma fruta, por exemplo, uma vez na vida. E depois, quando eu ver de novo essa fruta, eu vou lembrar do gosto dela, porque um dia eu tive o contato através do paladar, entendeu? Então, e assim por diante, assim nós vamos formando, segundo Tomás de Aquino, esse arquivo na memória, esse arquivo de coisas, de ideias, de conceitos abstratos que nós vamos aplicando ao longo da nossa vida. Agora eu posso pegar um outro livro de uma outra maneira, olhar para esse livro e saber que é um livro. Por quê? Porque um dia eu tive o contato pela primeira vez com um livro através dos meus sentidos. Entendeu? Se ficou alguma dúvida, a gente vai tirando depois, tá bom? A próxima aula, Tomás de Aquino vai falar sobre as provas da existência de Deus, as provas racionais da existência de Deus. Nessa mesma linha do conhecimento através dos sentidos, ele também vai falar sobre as provas da existência de Deus. Um beijo no coração de vocês e até a volta.